Graduação em Administração mais Seguros e Previdência. Muito mais que um detalhe no seu currículo. Escola Nacional de Seguros. Inscrições abertas. Seja muito bem-vindo. Olá, como eu estava falando aqui. Você, nosso web espectador, a mais um programa Web Seguros TV, um programa da TV Geração Z, que ajuda a disseminar o conhecimento e a cultura da indústria de seguros brasileira, uma indústria que cresce, com crise ou sem crise, uma indústria apaixonante. Como sempre, toda quinta-feira ao vivo, aqui do alto da Avenida Paulista, com essa equipe maravilhosa aqui que nos assessora, da produção da TV Geração Z, trazemos uma celebridade, um formador de opinião, uma pessoa que vem gentilmente falar sobre seus conhecimentos na área de seguros para vocês, corretores, securitários, consumidores de seguros, docentes, professores. O apoio é da Escola Nacional de Seguros, do Grupo Fox, da revista Segurador Brasil, da revista Seg News, do Vagas em Seguros. Hoje eu tenho a honra e o prazer de receber o Keyton Pedreira, do portal Buscaprev, que está aqui ao meu lado. Keyton, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado a você, obrigado aos ouvintes também, aos web espectadores, não é isso, Guilherme? Web espectadores. Exatamente. Eu acho que tem uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, Keyton. Eu acho que esse nome existe, web espectadores, né? Estão vendo na web. E esse horário é muito bom, nós estamos ao vivo. Esse horário é um horário que é muito trânsito aí para a saída da empresa. Então, fique aí sentadinho, trabalhando, vendo na sua telinha o programa Web Seguros TV. Eu vou apresentar o Keyton e você pode interagir, participar ao vivo através da nossa fanpage, Facebook/Web Seguros TV. Daqui a pouquinho está na telinha de vocês, está aí. Faça perguntas que eu vou passando aqui para o Keyton. O Keyton é economista formado pela PUC de São Paulo, advogado, especialista em previdência, com pós-graduação pela GV e MBA em economia de empresas pela USP. É CEO das empresas Buscaprev Soluções em Previdência e da KLP Soluções em Seguros. Esse é um pedacinho do currículo extenso do Keyton e este jovem executivo, o CEO da empresa, que estava contando aqui nos bastidores essa ideia genial que é a Buscaprev, ou o portal Buscaprev, que nós vamos falar sobre isso. Eu sempre começo, Keyton, perguntando para os nossos entrevistados como é que vocês veem o mercado de seguros como um todo. Tem crise, não tem crise? Como é que você enxerga isso? Guilherme, o mercado, sem dúvida, ele está passando por um momento delicado. A gente, no Brasil, tem passado por uma crise, a tendência de uma queda do PIB esse ano de 2%, e a gente tem percebido que algumas empresas que possuem o benefício para os seus colaboradores, ela está reduzindo esses benefícios, alguns casos com o fechamento da empresa, sem dúvida nenhuma o seguro é cancelado, então é um momento delicado para o país e para o mercado. Mas o mercado segurador ele vai sim apresentar um crescimento. A própria correção, a atualização dos valores que são pagos já gera um crescimento propriamente dito. Então, o mercado de seguros, em que pese a crise, ele ainda vai apresentar um crescimento nesse ano de 2015. Todo mundo que vem aqui diz exatamente o que o Keyton disse. É claro que os números divergem, né? Obviamente, 15% para uns, 10% para outros, 2% para outros. Não importa. Importa também são metodologias diferentes, né? Quando você fala no mercado de seguros, da penetração da indústria no PIB, o PIB brasileiro quase 2,4 trilhões de dólares, sétimo PIB mundial. Quando você está falando de 2%, 3%, já é um número significativo. Aí tem os produtos que são produtos de previdência, saúde, os VGBLs, tem os produtos que são seguros, chama-se de seguro. Depende da metodologia, mas sem dúvida todos falam a respeito do crescimento do mercado de seguros. Nesse sentido, volta a chamar a atenção para o profissional corretor de seguros, que é formado pela Escola Nacional de Seguros, no Brasil todo, para habilitar a sua SUSEP nos seus 3 níveis. Como você vê esse profissional, Keyton? O corretor de seguros ele é fundamental para o consumidor. Ele entra como um consultor, como uma pessoa que vai indicar de forma isenta qual que é o melhor caminho para o consumidor escolher o seu seguro do seu veículo, a sua previdência privada, o seu seguro de vida. Quando um consumidor ele tem conta em um banco, é lógico que o gerente indicará o seguro dessa instituição financeira. É mais do que natural isso e assimilável. Agora, o corretor de seguros, ele vai fazer um trabalho consultivo para os clientes, ele busca no mercado a melhor alternativa. E isso vai trazer certamente uma economia para o cliente e um conforto que ele terá um profissional cuidando dele sempre que ele precisar. O corretor tem
Você é corretor de seguros, Keyton? Também sou corretor de seguros. Você fez a Escola Nacional de Seguros? Eu consegui fazer tudo de forma online. Eu fiz o estudo pelo site e consegui a habilitação pelo site da escola. Da escola, exatamente. O que o Keyton está se referindo aqui é o curso EAD, é o ensino à distância, que é excelente. Sem dúvida. O EAD da Escola Nacional de Seguros. Eu gosto muito das aulas presenciais também, né? Eu acho que são dois caminhos. Presencialmente, o professor não deixa você dormir, te acorda em sala de aula, né? Mas o EAD obriga que você faça um autoestudo, né? É verdade, tem que ter disciplina. Assim como a Previdência, o autoestudo tem que ter disciplina. Eu reconheço que poucas pessoas conseguem ter essa disciplina de à noite ou de manhã, você acessar lá a internet, ficar 1, 2 horas fazendo esse estudo. Mas a aula presencial sempre dá um complemento, traz informações com a experiência dos professores, que sempre é muito bem-vindo. E aqui vai um abraço para os professores da Escola Nacional de Seguros, especialmente aqueles que ministram essas disciplinas, previdência, seguro de pessoas, previdência, saúde, vida e etc. É interessante realmente o EAD, a gente sempre comenta muito, o EAD, como o Keyton disse, pressupõe disciplina, né? Pressupõe disciplina, às vezes muito mais do que a aula presencial, mas habilitou a sua SUSEP, é um caminho também. O EAD é mais difícil, na minha opinião é mais difícil. Eu concordo. Você faz as provas, são as provas de uma vez, não é isso, Keyton? É verdade. E tem que estudar bastante. Eu tenho perguntas também pelo Twitter. Twitter é um microblog, as pessoas gostam do Twitter, são perguntas curtas e rápidas. Você pode fazer perguntas pelo canal @websegurostv, é fácil, não tem muito o que decorar. E eu tenho uma perguntinha que vem de um professor de seguros chamado Sérgio B.A., não sei se é Sérgio Bahia ou Sérgio Bá, mas um abraço para o professor Sérgio, professor de seguros do Rio de Janeiro, que diz: é previdência complementar ou previdência privada? Guilherme, tanto faz. Previdência complementar, previdência privada, já inventaram até previdência suplementar em algumas épocas. Tudo é previdência e são previdências que podem ser no modelo aberto, quando é vendido por seguradoras, ou previdência fechada, aquela dos fundos de pensão. Exemplo, a Previda, do pessoal do Banco do Brasil, a Petros, dos funcionários da Petrobras. Então, é previdência privada, complementar ou suplementar. A previdência, vamos dizer aqui, a previdência complementar no caso, aquelas que são entidades fechadas de previdência complementar, elas são os fundos de pensão. Esses produtos o corretor não vende, não é, Keyton? Perfeito. Esse produto ele não é comercializado, ele é exclusivo para as empresas que oferecem, que possuem uma estrutura própria para oferecer um plano de previdência para os seus colaboradores. Então, esses são os fundos de pensão. As entidades abertas de previdência complementar são esses produtos que os corretores vendem, não é? Exato. E a pergunta que eu sempre costumo fazer, principalmente para formadores de opinião como você, Keyton, por que o corretor de seguros tem dificuldade de vender previdência, se é que isso é uma verdade? De fato ocorre. A previdência privada ela tem muitas características, muitos detalhes, questões tributárias, questões de ordem fiscal. Então é um produto que exige uma especialização maior do que alguns outros produtos. E também, Guilherme, é importante frisar isso, que o corretor de seguros ele é remunerado pelo seu trabalho. Quando ele vende um seguro de automóvel, ele tem remuneração, um seguro de vida e assim por diante. A previdência é aquele produto que possui a menor remuneração para o corretor. E isso acaba, como o produto é complexo de assimilação e para que ele possa transmitir esse conhecimento para os seus clientes. E também a remuneração da Previdência não tem patamares grandes, porque é um produto de longo prazo. A Previdência ela vai remunerar o corretor durante 20, 30 anos. E às vezes o corretor não consegue dedicar parte do seu tempo para um produto que tem uma remuneração que ela não é tão atrativa no curto prazo. Além da remuneração comparativamente com os produtos ser menor, eu também coloco uma dificuldade, é o conhecimento técnico, especialmente financeiro, né? Perfeito. São muitas variáveis. A Previdência Privada investe em fundos de investimento. Fundos conservadores, fundos arrojados, moderados. Então é necessário também um conhecimento no mercado financeiro. E isso acaba afastando a maioria dos corretores. Alguns são especializados, prestam um excelente atendimento para os seus clientes, mas a grande maioria acaba deixando a previdência privada um pouco de lado, o que é uma pena, porque a gente entende que a previdência é um produto muito importante para a população brasileira. Que, se explorado corretamente, o canal bancário talvez
tivesse uma atuação, um apetite menor, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, vamos falar um pouco sobre a Previdência Social, tem perguntas falando inclusive de sustentabilidade, e vou aproveitar, pedir para as meninas aqui, a Rô e a Lu, colocarem a Funenseg, que vai falar sobre sustentabilidade em seguros, desafios para a sustentabilidade em seguros, é o tema do próximo seminário técnico que a escola irá promover no dia 10 de setembro, no auditório da Unidade Bela Vista, em São Paulo. O evento conta com a parceria da Associação Internacional de Direito de Seguros, a AIDA. O principal foco será a difusão e o debate de assuntos relacionados à inserção da sustentabilidade, principalmente e em sua dimensão ambiental, como compromisso do mercado segurador brasileiro, com atenção especial para os novos desafios de gestão de risco, gestão de resíduos e oferta de seguros para riscos ambientais. Informações vocês podem obter através deste e-mail que está aí na telinha de vocês, que não é o MBA, o MBA a gente vai falar daqui a pouquinho, é esse secretariasp@funenseg.org.br, está na tela de vocês, esse e-mail é e-mail de informações. Também você encontra informação no site, o próprio site foi colocado aí também uma fonte de informação. O investimento é de R$ 385, sendo que associados da AIDA tem 50% de desconto. É o debate Desafios para a Sustentabilidade em Seguros, que é um próximo painel que a Escola Nacional de Seguros irá realizar aqui em São Paulo no dia 10 de setembro. Não percam essa oportunidade. Keiton, como as mudanças na Previdência Social recentes, sancionadas pelo governo, elas podem afetar os trabalhadores e as contas públicas? Olha, Guilherme, recentemente a gente passou por uma mudança importante. O governo aprovou o fim do fator previdenciário. Na realidade, ele não extinguiu totalmente. As pessoas ainda podem se aposentar pela regra do fator, mas aquelas que atingirem determinados patamares de idade e contribuição é o chamado fator 85-95. A soma da idade mais quanto tempo a pessoa possui de contribuição. Ela poderá se aposentar de forma integral. Essa mudança ela teve um cunho muito político, né? A presidente Dilma passa por um momento político complicado e o Congresso decidiu levar à frente essa mudança na Previdência, que de alguma forma aumenta o valor das aposentadorias. No curto prazo e no médio prazo ela vai aumentar de forma significativa as aposentadorias, algo em torno de 30%, às vezes até 40%. Lógico, para a população isso pode parecer uma boa notícia, aumentar o valor da aposentadoria, nunca ninguém pode ser contra. Só que a gente tem que pensar uma coisa, a Previdência não é só para essa geração que está se aposentando agora. A Previdência ela deve ser sustentável para essa geração e para as próximas que virão. Então o que foi feito com a extinção do fator ou com a possibilidade da pessoa não ter o impacto do fator previdenciário é muito ruim para as contas do governo. Isso pode levar a Previdência privada, a Previdência Social a quebrar. E não só a Previdência, o Brasil a quebrar. Esse ano o déficit já vai chegar próximo de 100 bilhões de reais. E com essa mudança que foi feita, a projeção desse déficit é muito maior. Olha, essa é uma questão aqui que certamente o Keiton aceitará voltar para falarmos sobre isso. É um especialista na área privada, com grande conhecimento da área social. E aqui, se você, nosso web espectador, me permite, se o Keiton me permite, isso aqui é um debate ao vivo, isso que é bacana. A gente ensina e aprende, eu aprendo muito mais do que qualquer coisa, mas queria fazer um comentário sobre a Previdência. A gente, infelizmente, na minha opinião, parte da mídia, não é uma maldade, não é um dolo, é falta de conhecimento. Então, quando a questão ela passa a ser política, escondem-se, às vezes, ganhos que medidas tomam. Não estou falando de governo nenhum aqui. O Keiton acabou de colocar que o valor do benefício, posso dizer assim, do benefício? Sim. Pecúlio também entra aí? Não. Pecúlio não. O benefício da aposentadoria vai crescer. Esse fator previdenciário é uma discussão que pouquíssimas pessoas conhecem. Então, quando a mídia vem falar de fator previdenciário e se divulga que está sendo feito tudo errado, nós precisamos ter muita cautela com isso. Aqui está um especialista. Então, vamos ouvir o especialista e vamos ponderar. Eu tenho 4 perguntas para você que vêm. Vem de Rogério, vem de Vera, vem de LPK, Segues,
Bahia, BA deve ser Bahia, perguntando o que é o fator previdenciário. Por que os clientes não sabem o que é fator previdenciário? Ok, então vamos explicar o que é o fator previdenciário. O fator previdenciário foi aprovado em 99 pelo governo brasileiro. Ele tinha como objetivo fazer com que as pessoas prorrogassem a sua idade de aposentadoria. Por quê? O fator previdenciário é uma fórmula que leva em consideração a idade, tempo de contribuição, expectativa de sobrevida. Com base em uma fórmula muito complexa, essa fórmula visa reduzir o valor das aposentadorias. Então, com base nessa redução, o governo lá atrás imaginou que as pessoas iriam trabalhar um tempo maior esperando um valor de aposentadoria maior. Lá atrás que você diz... Em 99, quando foi aprovado a criação do fator previdenciário. Só que já se passaram 15, 16 anos e isso não ocorreu. As pessoas continuam se aposentando cedo. A média de aposentadoria pelo INSS no Brasil é de 54 anos de idade. Isso não existe no mundo. A média de aposentadoria nos países desenvolvidos, até países da América Latina, com desenvolvimento equivalente ao Brasil, é superior a 60. Na Europa, é superior a 65 anos. Aqui no Brasil, a gente está falando de 54 anos. Por exemplo, uma pessoa de 47, 48 anos, que tem cumprido, uma mulher que tenha cumprido o tempo de contribuição, porque é tempo de contribuição mais idade. É isto? São duas formas. Até primeiro semestre só havia a forma do fator previdenciário. Existe a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição. Essa é a principal forma como as pessoas vinham se aposentando até então. A mulher aos 50 Homem com 35 anos de contribuição e mulher com 30 anos de contribuição. Não havia idade mínima necessária para aposentadoria. Então as pessoas, mulheres com 48 anos e com 30 anos de contribuição já poderiam se aposentar. Isso é um contrassenso. A Previdência não foi feita para que uma pessoa aos 48 anos se aposente. Nativa ainda? Nativa. E as pessoas se aposentam e ainda continuam trabalhando, logicamente. As pessoas não estão cometendo nenhum crime. Isso está previsto na legislação, é um direito delas e as pessoas acabam usufruindo desse direito. Mas o Brasil tem que se adaptar às regras da Previdência no mundo. E isso vai ocorrer cada vez mais. A expectativa de vida da população, Guilherme, vem aumentando a cada ano. Por isso que as tábuas biométricas elas são cada vez mais alteradas. Exato. Eu vou pedir para o Keaton só segurar um pouquinho. Tá bom. O assunto é gostoso, a coisa vai. Já estão me chamando aqui para a gente fazer o nosso break. Não saia daí. Você está ao vivo no programa Web Seguros TV, hoje com o Keaton Pedreira, do portal Buscaprev. Eu já volto já. Olha, estou num bate-papo tão gostoso aqui nos bastidores com o Keaton, do portal Buscaprev, Keaton Pedreira, que com certeza ele vai voltar aqui, porque o assunto Previdência é um assunto que mexe com todos, inclusive aqueles que são em tenra idade, que se tivessem a cultura de produtos por sobrevivência, a longo prazo, eu se tivesse essa cultura lá atrás, com certeza já teria formado fundos. Isso não é uma prerrogativa, isso é do brasileiro, da cultura mesmo, que está sendo rompido, não é? É verdade. Você não acha que está sendo... O papel é esse, de todos nós, de promover a cultura e conhecimento do mercado de seguros? Nossa missão é trazer o conhecimento para a população, que a Previdência é uma coisa relativamente nova para a população. Até 94, quando a gente tinha aquela inflação absurda, a população não tinha como hábito fazer um plano de Previdência. E isso começou a tomar força de 2000 em diante, do ano 2000 em diante. Em 2001, que foi regulamentada pela Lei Complementar 109, a Previdência. A partir daí, ela começou a ter uma força, começou a ter um peso maior dentro dos produtos securitários. Então, a população precisa de mais acesso à informação e esse, sem dúvida nenhuma, é nosso papel, Guilherme. Eu me aconselhava com o Keaton aqui e dizia para ele que a Previdência Social brasileira ela não está quebrada. Está quebrado. Uma empresa, até brinquei com ele, a padaria quebrou, fechou as portas, não tem pãozinho mais. Ela paga, ela indeniza. Acontece que ela arrecada menos do que ela deve com seus compromissos. Ela é deficitária, por várias razões. Eu até ouço muitos especialistas dizerem que o Brasil é o único país que mudou a moeda 10 vezes. Tábuas biométricas, expectativa de vida, inflação, épocas inflacionárias, como é que uma entidade vai prever pagar indenizado daqui 20, 30 anos, má gestão, fraude, então são vários fatores que... Mas nesse sentido, então, por favor... Uma coisa que é importante salientar, que a Previdência Social no Brasil é formada no regime de repartição simples. O que vem a ser isso? Quem está trabalhando hoje, está contribuindo para a Previdência Social, está pagando quem está aposentado. E hoje a relação entre pessoas trabalhando e pessoas já aposentadas já é perigosa. Já tem um número pequeno de pessoas trabalhando para um número já cada vez maior de aposentados. E ao longo dos anos,
a tendência é que haverá um desequilíbrio ainda maior disso. Então, quando a gente fala em previdência quebrada, deficitária, é que o que está sendo arrecadado é insuficiente para pagar aquilo que já está sendo pago a título de aposentadorias. Então, é por isso também que é importante ajustes nas regras da Previdência, de maneira a contemplar de forma com que essas contas se equilibrem. A gente fala muito de armadilhas na área previdenciária. Quais são essas armadilhas? Como é que o consumidor pode se precaver dessas armadilhas? O consumidor ele tem algumas armadilhas na previdência privada. Na previdência privada, ele identificou que a previdência social não será suficiente para poder manter o padrão de vida dele na aposentadoria, então ele vai buscar o seu plano de previdência. Em regra, como a gente conversou, ele vai ao banco onde tem conta. Às vezes, por comodidade, por facilidade, está tudo na internet de forma muito tranquila, ele, poxa, vou lá escolher um plano. E ele não tem uma assessoria, na maioria das vezes, adequada para essa escolha. Ou às vezes foi o gerente, olha, faz esse plano aqui porque ele é bom para você, e logicamente o gerente tem a meta dele a ser cumprido. Isso é natural e todos sabemos. Claro, está defendendo a bandeira dele, o canal bancário, enfim. É natural. E a pessoa acaba contratando esse plano de previdência, não se atentando às taxas que são cobradas e às vezes nem à rentabilidade desse plano. Então, a comparação de um plano de previdência privada com várias alternativas é fundamental para o consumidor. Ele precisa olhar as taxas de carregamento, taxa de gestão financeira, taxa de juros na aposentadoria, que algumas seguradoras ainda garantem, a tábua atuarial, que é quanto vai viver essa pessoa, porque isso impacta também no valor do benefício. Essas 4 variáveis, mais a rentabilidade do plano de previdência, formam um conjunto de itens que ele precisa checar na hora de contratar um plano de previdência. Por exemplo, se atualiza valores, se o benefício é definido ou contribuição variável, não é isso? Perfeitamente. Então, são várias questões que realmente só um especialista pode acabar ajudar. O consumidor, ele nesse sentido, é hipossuficiente mesmo. Então, e outra, a gente estava comentando aqui, que os canais de distribuição pela internet cada vez são mais presentes, até na área de seguros. Mas por se tratar de um produto a longo prazo, um seguro complexo, o consumidor ele tem receio de comprar pela internet. O portal, o que você criou, você o CEO dessa empresa, foi buscando esse gap que existia, dessa dificuldade de conhecimento? Olha, Guilherme, há 5 anos a gente identificou que o mercado da internet estava crescendo de maneira bastante significativa no mercado de seguros e somente focado na área de seguros de automóveis. Como a gente gosta bastante de previdência, a gente decidiu investir junto com o meu sócio, Renato Cordeiro. A gente teve a ideia de criar um portal para que as pessoas pudessem comparar previdência privada e de maneira simples, com 4, 5 informações: idade, valor da contribuição, idade que essa pessoa queira aposentar e a informação de se ela é homem ou mulher. Ela já consegue fazer uma simulação comparando dezenas, centenas de planos de maneira bastante rápida. E hoje, depois de quase 4 anos do lançamento, a gente já tem mais de 250 mil acessos. O site hoje... 250 mil acessos desde o seu lançamento. A gente tem, em média, 300 acessos dia. Para um produto tão específico como a previdência privada, é um número bastante relevante. Hoje, como eu te disse, o Buscaprév é o único portal que faz esse tipo de comparação de previdência. Inclusive, a gente olhou no mundo, tem pouquíssimos países que têm ferramentas como a nossa. O teu negócio, o site que ajuda o consumidor a comparar, ele vende o produto previdência? A filosofia do Buscaprév é dar liberdade para o internauta, para o consumidor. O site ele pode sim apoiar a pessoa na hora da compra, ela vai falar, ela escolheu um plano, ela identificou que aquele plano é o melhor para ela. Ela pode solicitar um contato, um dos nossos consultores vai entrar em contato com ela por telefone, por e-mail, para que ele possa dar as devidas orientações, explicações de tabelas de imposto de renda regressiva, progressiva, perfil de investimento, mas as pessoas ainda utilizam o site como forma de comparação e levam essa informação até o seu corretor de seguros também, por exemplo, para que o corretor de seguros possa efetivar a contratação desse plano de previdência. Ou até mesmo, às vezes, em um banco, o cliente identificou que o banco dele possui o melhor plano, ele pode ir ao seu gerente comprar. Então, o site dá liberdade para o consumidor. Que é o presente e futuro da colaboração, né, de serviços que são serviços gratuitos e que depois Exato. eles são remunerados, sem dúvida nenhuma, pelo nível de acesso, pelo nível de conteúdo que tem. Eu conheço o portal Buscaprév, já fiz consultas lá de previdência e realmente é bastante interessante. Você, corretor, que possivelmente está perguntando agora,
É a mesma coisa que o multicálculo que se usa no automóvel? Não, não é a mesma coisa. Mesmo porque são produtos completamente diferentes. Sim, o multicálculo de automóvel, que os corretores estão acostumados, ele busca informações do site das seguradoras. O Busca Prévia é diferente, ele tem uma ferramenta própria, um motor próprio de cálculo, porque é diferente do seguro automóvel, que as seguradoras têm as suas regras próprias, cada uma tem uma metodologia de cálculo. Na Previdência não há isso. São regras, são cálculos atuariais que são os mesmos para qualquer plano. O que muda é a taxa, que é uma variável. Então, nós fazemos esses cálculos dos planos de previdência privada. E esse banco de dados que você forma, ele acaba sendo de vocês. Você forma um banco de dados de pessoas interessadas, prospecções em banco de dados, que acaba sendo um ferramental muito interessante, né? Sem dúvida, é um ativo da nossa empresa, mas usamos isso com muito critério, com muito cuidado, ofertando para essas pessoas, se elas manifestarem assim o interesse nessa direção, de produtos novos de previdência quando são lançados, campanhas específicas de algum plano de previdência que tem uma condição diferenciada. Então a gente é consultivo. Exatamente. É consultivo. Exatamente. Não é um commodity, não é um varejo, enfim. Deixa eu falar um pouquinho só da Fox Audit. Há 20 anos, o Grupo Fox trabalha em parceria com o mercado de seguros. As regulações e auditorias de sinistros envolvendo as carteiras de transporte internacional e nacional são o carro-chefe da empresa. Objetivam, primeiramente, a recuperação da carga, bem como a apuração de possíveis envolvimentos dos motoristas, transportadora e até mesmo segurados na ocorrência da subtração da carga. O Grupo Fox atua também no atendimento de sinistros de diversos outros ramos, como os elementares, vida e acidentes pessoais. Acesse o site hoje mesmo, está aí para vocês, www.foxaudit.com.br. Esse é o Grupo Fox. O Keito estava falando sobre o canal de distribuição de previdência. Os bancos, as seguradoras que têm banco, né, que são canais bancários também, o banco comete erros ao vender e ofertar a previdência? Você já se deparou com um gerente de banco tentando lhe vender uma previdência? Já. Infelizmente é uma prática normal os erros cometidos pelos gerentes. Eles vendem dezenas de produtos dos bancos, empréstimo, consórcios, seguros, e previdência é mais um desses produtos. E é praticamente impossível que um gerente consiga ter o conhecimento técnico de todos esses produtos que ele oferece. Então já houveram casos de pessoas que compraram planos PGBL, sendo que precisariam do dinheiro daqui a um ano. E quem conhece o que é um PGBL sabe que vai haver uma tributação sobre todo o dinheiro investido e não só sobre o que rendeu. Então, muitas pessoas tiveram prejuízos por vendas feitas de maneira incorreta. Então, é importante que os bancos se utilizem também dos próprios consultores. Os bancos hoje têm consultores especializados em previdência, em consórcio, só que às vezes não atende a demanda. Esses consultores não atendem a demanda porque você imagina um banco com milhões de clientes, é impossível você ter um contingente de consultores para atender toda essa população que a princípio precisaria de um plano de previdência. Então o gerente acaba sendo realmente esse vendedor da previdência e por vezes ele comete equívocos. @WebSeguros TV, Fausto C. Prado, corretor de seguros MT, Mato Grosso, um abraço, Fausto. VGBL é previdência? Sim ou não? Um abraço para você, Fausto. VGBL é previdência? Ele é classificado pela SUSEP como um seguro de vida, mas ele, na essência, ele é um plano de previdência, onde você faz uma contribuição mensal ou faz um aporte e lá no futuro você pode transformar isso em uma renda mensal vitalícia, uma renda temporária, ou se você também tiver a intenção, você pode resgatar o valor de maneira integral. Então, ele está regulamentado como um seguro de vida em função da legislação, mas a filosofia do VGBL é ser um plano previdenciário. Que é uma dúvida que muitas pessoas têm, particularmente eu tenho também. O VGBL é um vida para você, consumidor, vida geradora de benefício livre. Benefícios livres, exatamente. É um seguro de vida, ou seja, ele cobre a cobertura básica morte de qualquer causa, morte natural, morte acidental. Tem uma pessoa que nos ajuda lá em casa, vai aqui um abraço para a nossa querida Jailza lá, que diz que é morte morrida ou morte matada. Então, acertou na mosca, é morte de qualquer causa. Que se não houver o evento morte, você acabou acumulando um valor, não importa qual o método, mas você acumulou esse valor lá na frente que você pode resgatar. Então, a filosofia
Sim, sem dúvida, mas é um seguro de vida, né? Sim. E o PGBL já é uma previdência que, ao contrário, você se preocupa com a aposentadoria e no caso do sinistro, a morte ou invalidez, você tem uma indenização. Mas, tudo bem, dá para enquadrar dos dois jeitos. Mas por que o VGBL cresceu tanto, tão mais que o PGBL? E é verdade isso? É verdade, é fato. O VGBL, classificado como seguro de vida, ele tem algumas características diferentes do PGBL. O PGBL ele possibilita que as pessoas façam uma dedução fiscal. Então, se a pessoa, por exemplo, teve uma renda no ano de R$100 mil, ela pode aplicar até 12% dessa renda, R$12 mil em um plano PGBL. Então, a sua base tributária seria reduzida de 100 mil para R$88 mil. O imposto de renda incidiria somente sobre os 88. Esses 12% dos 100 mil, ele não incide... É a base de cálculo. Isso, ele pode aplicar em PGBL R$1.000 por mês. Então, ele vai reduzir a base tributária anual. Em vez de ele pagar o IR de 27,5 sobre 100 mil, ele vai pagar sobre 88 mil. É um grande negócio. É um grande negócio o PGBL. Só que na hora do resgate ou na hora da aposentadoria, ele vai pagar o imposto de renda sobre esses 12 mil que ele aplicou. Não só sobre a rentabilidade como é o VGBL. Então, a pessoa aplicou os 12 mil, nesse exemplo que a gente acabou de dar, em um PGBL. Se ela precisar desse dinheiro no ano que vem, por exemplo, ela vai pagar imposto sobre os 12 e mais a rentabilidade desses 12. Já se a pessoa fizer um VGBL, ela não vai ter esse direito de fazer esse abatimento do imposto de renda, em contrapartida ela só vai ser tributada pela rentabilidade, pelo que esses 12 mil rendeu, ou o valor que ela tenha aportado nesse VGBL. Então essa é a diferença entre o PGBL e o VGBL. O corretor de seguros, ele pode, se perguntado o que eu faço, você acha, Keito, que ele pode dizer faça isso ou faça aquilo, ou é um risco muito grande? O corretor... A pergunta é boa, Sim, e não é minha pergunta, a pergunta vem de internauta, vem de colegas corretores que dizem, se a gente disser faça isso que eu garanto, o risco é grande. Sem dúvida. O corretor ele deve sempre ser um consultor do seu cliente. Ele não pode decidir pelo cliente. Ele deve mostrar as alternativas, os prós e contras de cada produto, os prós e contras de cada perfil de investimento. Um investimento arrojado pode ter um ano que tem um ganho expressivo, mas pode ter um ano seguinte que ele tem uma perda brutal de 50% do patrimônio de um plano de previdência. Então, o corretor de seguro deve mostrar os prós e contras de cada produto, em relação também à questão tributária, se é a tabela progressiva ou regressiva do imposto de renda, e deixar a decisão para o cliente, que ele, com as informações passadas pelo corretor, possa decidir de forma confortável. O VGBL não é mais indicado para aqueles que declaram o imposto de renda simplificado? Exatamente. Para aquele que declara o imposto de renda simplificado, para aquele que já quer aplicar mais do que 12% da sua renda tributável, que já aplicou 12% no PGBL, quer aplicar mais do que isso, e também ainda até voltando àquela sua pergunta anterior, por que o VGBL cresceu tanto, até mais do que o PGBL? Muitas pessoas que tinham dinheiro investido em poupança, em fundos de investimento, acabaram transferindo esses valores para os planos VGBL. Então, grande parte do crescimento da previdência privada que a gente verificou nos últimos anos, logicamente, uma parte da população que se conscientizou e contratou um novo plano, mas muitos casos também de pessoas que simplesmente tiraram dinheiro de uma aplicação X para os planos VGBL, que possuem uma rentabilidade maior, eles também não entram em inventário, caso a pessoa venha a faltar, assim como o PGBL também não entra em inventário, é uma outra vantagem da previdência privada. Então, grande parte do crescimento do VGBL se deu em função disso. Pessoas com 70, 80, 90 anos que tinham dinheiro aplicado em poupança, migraram para o VGBL em função dessas vantagens. Olha, é uma aula, né, que o Keyton está dando aqui para você consumidor e você corretor que distribui a previdência, sem dúvida nenhuma. Com esse conhecimento todo, com certeza o mercado que tem demanda poderia adquirir mais produtos para sobrevivência. Nós estamos chegando na reta final, temos aí 2 minutinhos, né? 2 minutinhos, Lu, e não vou conseguir fazer todas as perguntas. Vai um abraço aqui para a doutora Ive Cassa, o Keyton conhece também, já esteve aqui conosco 2 vezes falando sobre previdência privada, e ela até comentou numa época aqui conosco que não adianta tentar esconder dinheiro na previdência. O que é isso, esconder dinheiro na previdência? É que você não viu o contexto todo, né? Mas eu não me recordo. Você quer esconder do cônjuge patrimônio, colocar em previdência. Perfeito. A previdência, por aquela característica que a gente disse, não entrar em inventário, muitas pessoas às vezes acabam colocando dinheiro em previdência
de forma a esconder do cônjuge ou até mesmo que deixar como herança para alguma pessoa que as outras não possam saber. Mas existem as regras de sucessões, o direito civil, que devem ser respeitadas. Se a pessoa tem como patrimônio somente aquele plano de previdência e deixa para a outra, vamos chamar assim, a esposa, a viúva, pode ingressar com uma ação judicial de forma a bloquear que esse dinheiro seja pago. E vai conseguir rapidamente isso. Certamente. A vocação hereditária é respeitada, claro. E também há casos onde pessoas investem em previdência, empresários investem em previdência de modo a blindar o dinheiro de eventuais ações trabalhistas que entram contra as empresas. Também acaba não funcionando. No passado, houve uma certa proteção, mas agora os juízes já começaram a entender que é verificado que esse dinheiro foi transferido de maneira súbita de um investimento para a Previdência, é entendido como fraude. Esse dinheiro é sim confiscado ou utilizado para pagar eventuais dívidas trabalhistas que esse empresário tem. O que eu acho que é mais do que justo. Sem Olha, dúvida. Você que está participou, eu agradeço muito sua web audiência, e não vou conseguir localizar aqui, mas quem perguntou, quem informou aqui que é um corretor, que quando ele vai vender a Previdência e o cliente diz, quando eu posso resgatar, ele já prefere não vender, porque talvez não tenha essa cultura de longo prazo, não é isso? O Brasil ainda está engatinhando no mercado de previdência privada. A gente tem hoje quase 3% do PIB, alguns países já chega a 10% do PIB, 5 vezes maior o mercado, tanto de seguros quanto de previdência em outros países. E as pessoas fazem, agora, mas eu posso resgatar, já está pensando em já utilizar o dinheiro. A Previdência não é para isso. A Previdência também tem taxas, a gente já disse agora das armadilhas da Previdência. É importante que a pessoa entenda que se ela fizer um resgate no curto prazo, ela pode ser penalizada pelas taxas cobradas de carregamento de saída e outras taxas da Previdência. Então é importante essa análise. Para contatar a Buscaprev, simples, não precisa nem colocar aí, buscaprev.com.br, ou digitar Buscaprev, está em primeiro lugar, e você pode fazer as simulações todas e interagir aqui com o Keyton e com a equipe dele. Keyton Pedreira, muito obrigado pela sua participação, seus esclarecimentos para os nossos web espectadores. Muito obrigado a vocês que estão aí, obrigado TV Geração Z, e o Keyton voltará numa próxima oportunidade para falar mais sobre a Previdência e sobre o portal Buscaprev. Quinta-feira que vem eu reencontro vocês em mais um programa Web Seguros TV. Até lá.